Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para mais um oráculo do dia, uma mensagem bíblica para nossa reflexão, né? Vamos ler hoje Jeremias, capítulo de número 1, versículo 16. Nesse capítulo, Deus ele inicia, né, o seu diálogo com Jeremias e dentro desse capítulo Deus direciona a sua palavra a ele três vezes. A primeira é no verso de número 4, a segunda é no verso de número 11 e a terceira é no verso de número 13. E as duas primeiras vezes que Deus direciona a sua palavra é para falar a respeito de Jeremias, do próprio profeta, tá? Mas na terceira vez, Deus ele menciona a nação de Israel. A mensagem aqui, a profecia, ela vem para o povo. E dentro dessa terceira mensagem, né, que Deus fala a Jeremias, Deus traz quatro condenações ou sentenças. São quatro críticas ao povo de Israel. E isso é a razão pela qual vem um juízo futuro, que é iminente. Mas não é o fim. Após esse juízo, há esperança. Esse juízo não é para matar o povo, é para restaurar o povo, é para trazer o povo a uma consciência espiritual. E nós vamos ler o verso 16, que diz assim: Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Então são essas quatro sentenças que Deus decreta sobre a nação de Israel, sobre o povo também de Judá e Jerusalém. E a primeira crítica de Deus aqui é a respeito da maldade desse povo. É um povo maligno, é um povo que pratica a maldade. E isso não é uma coisa que você pode dizer assim, não, eu não tinha opção, eu não tinha escolha a não ser fazer isso. Não se trata disso. A pessoa que é má, ela escolhe fazer a maldade. Todos os dias nós temos duas opções. Podemos fazer o bem, escolher fazer o bem, ou podemos fazer o mal. E pelo que vemos aqui, a nação estava envolvida em uma maldade, ao ponto de o ser mal era normal para eles. E isso foi a razão pela qual o Senhor condenou a, aquela nação naquele período, né? Naquele tempo. Então, a maldade é algo que aborrece a Deus. Deus vai contra isso. A segunda coisa mencionada aqui, dentro do verso 16 também, é o abandono de Deus. Todos sabemos que para ter relacionamento com Deus, com o Senhor, nós devemos buscá-lo. A presença de Deus ela precisa ser buscada. Nós temos que ir ao encontro dele, buscar a sua face em oração, em jejum, em arrependimento e por aí vai. Mas a nação, naquele período, as pessoas faziam exatamente o oposto. Não se importavam com Deus, não estavam interessadas em Deus. E isso causou abandono. E essa é a segunda sentença de Deus contra aquelas pessoas. Eles abandonaram ao Senhor. Podemos dizer aqui que é apostasia. Abandonaram a Deus. Tudo que se relaciona a Deus era alvo do abandono daquelas pessoas. Causava a repulsa naquelas pessoas. Não tinham interesse por isso. Tá? E a terceira coisa aqui dentro é queimar incenso. O texto vai dizer que eles queimaram incenso a deuses estranhos. E queimar incenso é uma metáfora, uma linguagem poética para culto.
para a adoração, mas não é no sentido é no essa queimar incenso traz a ideia de ritual, entendeu? Então aquele povo, aquelas pessoas estavam cultuando, adorando a deuses pagãos, a deuses estranhos, tá? Então o culto não era mais direcionado a Deus. Deus não era o alvo daquelas pessoas, e sim os deuses daquelas nações vizinhas que eles já haviam aderido, né, àquela, aquele sincretismo religioso. Então, por conta de uma religiosidade, não é nem a religião, é por conta de uma religiosidade errada, eles haviam se voltado para deuses pagãos, ao ponto de cultuarem a esses deuses, né? A prática de queimar incenso, ela surge dentro da nação de Israel no período do Êxodo, ali quando Moisés estabelece o culto no tabernáculo e ele estabelece o sacerdócio e passa todas as orientações. Ali se estabeleceu o culto como Deus quis, né? Como o culto do jeito que Deus queria. E dentro dessa liturgia havia queima de incenso. E em Apocalipse, a Bíblia vai nos ensinar que o incenso ele representa também a oração dos santos. Então, dentro dessa figura de linguagem, o povo estava se voltando para orar, para clamar, né? Para fazer petições a esses ídolos, a esses deuses estranhos. E a quarta coisa, que eu até já mencionei aqui dentro da terceira, mas a quarta coisa vem falar a respeito da adoração. Quarta coisa, a quarta sentença que ele menciona aqui nesse verso 16 é: adoraram as obras das suas próprias mãos. As mãos representam o trabalho, representam as obras que as pessoas fazem, né? O trabalho em si, de fato, representa as mãos, traz a ideia de obras, traz a ideia de feitos. E a sentença de Deus aqui é que eles adoraram aquilo que eles criaram, aquilo que eles faziam, as suas próprias obras. O que eles faziam, eles adoravam. E trazendo isso para uma aplicação hoje, muita gente está envolvida em adoração daquilo que faz, do seu trabalho. O trabalho virou um Deus para as pessoas, ao ponto delas estarem escravizadas nisso. Só vivem para isso, só vivem para o trabalho. E isso é algo que Deus abomina, porque a adoração, a devoção, a dedicação, ela deve ser direcionada a Deus e não a qualquer outra coisa, incluindo o trabalho. Não pode ser direcionado ao trabalho. O objetivo, o foco da sua força, das suas energias não deve ser o trabalho. O trabalho é um meio de sustento, ele não é o seu sustento. Então Deus ele se aborreceu contra a nação por conta dessas quatro coisas que eles fizeram de errado. E isso está presente até hoje, não mudou, né? Salomão ele vai dizer que não há nada novo debaixo do céu. Então o que muda são apenas as pessoas, mas o cenário, o roteiro é o mesmo. As pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, elas continuam sendo malignas, elas continuam queimando incenso, abandonando a Deus, né, que é a segunda coisa. Elas continuam queimando incenso a deuses estranhos, adorando aquilo que elas não conhecem. E por último, elas estão também adorando as obras das suas próprias mãos, os seus feitos. E isso é algo que Deus, que atrai, que desperta a ira de Deus. Então que possamos evitar essas coisas e nos voltar para o Senhor, que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa devoção, e que sejamos dedicados a Ele e não
somente as outras coisas, que em primeiro lugar possamos buscar a Deus e, por consequência, em segundo plano, as demais coisas, que elas fiquem de fato em segundo plano, mas que possamos buscar a Deus em primeiro lugar, tá bom? Pense nisso, que Deus abençoe sua vida. Lembre-se aí de se inscrever no nosso canal, deixa o like nesse vídeo e compartilha aí com todo mundo, tá bom? Fica na paz e até a próxima.